Então, pessoal, a partir aí do que a gente acabou de revisar, vamos dar uma olhada em algumas questões e a maneira como o primeiro reinado e regências vem sendo pedido. Nesse vídeo, fazemos revisões de questões do Enem. Eu gostaria de chamar a atenção que esse é um assunto que não é tão presente assim como os assuntos que a gente viu nas aulas anteriores ou que a gente vai ver nas próximas, mas que ele também aparece, então a gente precisa dar uma olhada em como ele aparece aí pra gente. Essa questão que eu trago para vocês no começo é uma questão do Enem de 2011 e ela começa com o artigo da Constituição de 1824. Como que eu sei disso? Tá aqui, ó, na legenda. É a Constituição Política do Império do Brasil de 1824. Então a gente já pode ver pela legenda que ele está trazendo aqui pra gente alguma coisa sobre o primeiro reinado, o período imperial ali do Brasil. Vamos ler aí o enunciado da questão pra gente. Artigo 92, são excluídos de votar nas assembleias paroquiais. Então ele está olhando lá nos primeiros níveis, no primeiro nível de eleitor, quem é aquele que não pode participar, tá? Quem não pode votar no primeiro nível eleitoral do Brasil. Os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam os casados e oficiais militares que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e os clérigos de ordens sacras. Não podem votar os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. Não pode votar os que não tiverem renda líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Então ele está colocando aqui em 100 mil réis a renda mínima que você precisa ter para poder votar, além de outras exclusões, de outros critérios de exclusões que vai se estipular dentro desse artigo. Continuando a questão. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico da sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito a voto dos cidadãos brasileiros com o objetivo de garantir, ao excluir todos esses grupos, o que essa legislação queria garantir dentro do Brasil? O fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira? Ora, você eliminar, por exemplo, quem ganha menos de 100 mil réis, não significa que você está eliminando os liberais. Os liberais não são necessariamente aqueles grupos mais pobres da população, diria que muito pelo contrário. A ampliação do direito a voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres. Olha, eu estou excluindo menores de 21 anos, religiosos, eu estou excluindo pobres, eu estou excluindo a maioria da população. Então eu não estou ampliando o direito a voto para a maioria, muito pelo contrário, eu estou excluindo grande parte da população. Concentração de poderes na região produtora de café, o sudeste brasileiro. Bom, primeiro que em 1824 o sudeste brasileiro ainda não é essa grande região produtora de café. E o segundo ponto importante é que não há nada na legislação que confirme pra gente que era em torno dos produtores de café que ficaria o poder político. O controle do poder político na mão de grandes proprietários e comerciantes. Ora, justamente aqueles que teriam dinheiro suficiente, a renda líquida, né, que poderia ser aqui raiz, indústria, comércio, empregos, justamente aqueles que tinham dinheiro para cumprir os requisitos necessários e participar da eleição. E a última alternativa falava na diminuição da interferência da igreja nas decisões político-administrativas. Ainda que religiosos que não pudessem participar, isso não significava que a igreja estivesse fora do poder político brasileiro. Pessoal, nossa segunda questão aí é uma questão do Enem de 2012, então vamos de novo aí trabalhando com ela. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro. Então, aqueles que eram partidários, aqueles que estavam do lado do imperador, queriam fazer manifestações a favor dele enquanto ele chegava no Rio, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite do dia 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante as quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogados das janelas. Então aqui o autor ele vai mostrando pra gente como que se dá início àquele conflito final ali em 1831, que vai mostrando a impossibilidade
possibilidade da continuidade do governo de Pedro I no Brasil. Vamos para o comando da questão. Os anos finais do primeiro reinado se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Então, nós vamos tendo ao longo dos anos finais, ali de 1825, 26 até 31, um aumento grande dentro dessa tensão aí do primeiro reinado. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas, qual que é o episódio escrito em Minas? Minas, o imperador fora recebido com grande frieza, né? Então tá aqui o que ele fala de Minas. E no Rio de Janeiro, o episódio da Noite das Garrafadas, o momento em que a gente tem o conflito entre os partidários de Dom Pedro e aqueles que viam ele como um problema. Isso revela, então, esses dois conflitos, eles mostram pra gente o que no Brasil, né? Que havia estímulos ao racismo? Olha, nenhum desses conflitos está tratando das questões raciais. No Rio de Janeiro, nós temos um conflito entre brasileiros e portugueses e não há nenhuma indicação de um grupo ser negro, o outro branco. Não é essa a questão. A questão é entre aqueles que são partidários de Dom Pedro e aqueles que criticam o autoritarismo do imperador, né? Apoio ao xenofobismo, né? Porque eles são portugueses que estamos lutando contra eles? Não. É o apoio ao Dom Pedro que irrita, porque Dom Pedro era visto como um imperador ruim. Críticas ao federalismo. Não existe federalismo no Brasil neste momento. O Brasil não era um país que dava autonomia, ou boa parte de autonomia, aos seus estados. Então, eu não posso criticar aquilo que não existia. Repúdio ao republicanismo. Não havia um repúdio à ideia de uma república, uma vez que havia uma crítica muito grande à monarquia. Mas havia grandes questionamentos ao autoritarismo de Dom Pedro, uma vez justamente que ele se mostrava um imperador com um autoritário e que tentava impor o seu poder sobre a população. Pessoal, a última questão aí do Enem que a gente dá uma olhada, ela é também do Enem de 2010, vamos lá. Após a abdicação de Dom Pedro, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. Sim, né? Falamos de muitas delas, demos aí para ver no vídeo as inúmeras crises que existiram. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeira e o surgimento do poderoso grupo dos Barões do Café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. Lembrando que esse grupo aqui, ele vai estar irritado justamente com aquela lei de 1831, lei feita pelo Padre Feijó. O contexto do período regencial foi marcado por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. A maior parte das revoltas populares, elas não estão necessariamente falando de um retorno à monarquia. São revoltas populares contra as condições de miséria que a população vivia. Por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central, não há uma submissão, né, dessas forças políticas. O que nós temos neste momento é uma tentativa de submissão, mas elas não acontecem. As forças políticas, elas entram em conflito efetivamente, tá? Pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida, a gente tem uma luta entre grupos políticos, mas eles não estavam reivindicando as melhores condições de vida, tá? Pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão social dos Barões do Café. Não, durante o governo da regência, a gente não tem uma ascensão ainda dos Barões do Café, não é por causa do regente que a gente tem essa ascensão, né? Essa ascensão vai começar uma vez que o café se torna o principal produto do Brasil, aí a partir de 1850, principalmente. Pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam um reforço das velhas realidades sociais. Eu tenho uma série de revoltas, de convulsões que acontecem tanto por conta da miséria da população, quanto por conta dos conflitos políticos ali. E eu tenho uma nova realidade econômica dessa expansão do café que exige um reforço do escravismo que existia dentro do Brasil. A alternativa correta aqui, a letra I.